Doutor Mário Newton Leopoldo, consultor jurídico e representante do Condedini Rio na OAB do Rio de Janeiro. Nós estamos aguardando o Edson Santos, coordenador da Igualdade Racial, da SEDIR, da Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Ele está no trânsito, ele pediu que dessemos continuidade, início ao evento, e a hora que ele chegar, ele consegue acompanhar, fazer uma fala, né, trazer um carinho também para a gente. Então, eu gostaria de chamar o senhor Lourenço Loy, representante do excelentíssimo senhor Mateus de Sá Miranda Neto, cônsul-geral do Consulado de Angola, no Rio de Janeiro. O cônsul precisou sair, ele não pôde aguardar para fazer uma fala para a gente, então o senhor Lourenço Loy vai fazer as honras da casa e nos dar boas-vindas. Muito obrigada. Eu que agradeço, boa noite a todos. Boa noite. Dizer agora que o senhor cônsul não pode realmente ficar, tem uma reunião extraordinária, não é? E estou aqui representando a casa, né? Com a permissão do senhor cônsul. Eu sou Lourenço Loy, sou diretor-geral aqui do Consulado do Espaço Cultural, né? E dizer que minha casa é vossa casa. Sejam bem-vindos ao Espaço Cultural de Angola, né? Eu sou o que sou porque nós somos, não é? Isso vocês já sabem o que quer dizer. Então, a casa está aberta para vocês. Usem bastante para mim poder pegar a imagem e transmitir isso para o meu povo. Nós somos de origem banto, vocês são de origem banto, eu sou banto de natureza. Eu estava conversando com alguém aqui do grupo que é a Oxé, dizer que eu sou filho de uma quimbandeira, né? Então aproveitem minha casa e façam valor do que está aqui para vocês usarem. Muito obrigado. Boa atividade para vocês. Antes de darmos início, eu quero trazer a nossa decana, a professora Dulce Vasconcelos, aqui no palco, por gentileza. Caraca, muito tempo que eu não via a Dona Dulce. Eu era moleque de corredor. Essa mulher brigava pra caraca. Gente, eu fiz uma fala, me obriguei a escrever, porque é um momento muito importante, é um registro muito importante. É o primeiro ano da nossa gestão, né, que o Condedini está completando aniversário, logo no momento que a gente chega numa fase tumultuada. Então eu preferi, né, conhecendo a minha fala, que a maioria também conhece, eu preferi escrever, né, porque quando a gente começa a falar com a emoção, a gente fala com o coração, e o coração só acaba se exaltando mais até do que o momento permite. Então, para não quebrar os protocolos do evento, eu fiz uma fala escrita e quero ler aqui para vocês, tá? Se vocês me permitem. É com imensa honra e emoção e senso de responsabilidade que iniciamos essa solenidade em comemoração aos 38 anos do Conselho Municipal de Defesa do Direito do Negro, Condedini Rio. Estamos unidos hoje, nesse espaço tão simbólico e acolhedor, o Consulado Geral da República de Angola, para celebrar uma história construída com coragem, resistência e, sobretudo, compromisso com a justiça social e a equidade étnico-racial em nossa cidade. Desde sua fundação, em 1987, o Condedini tem sido um instrumento de articulação, fiscalização
e proposição de políticas públicas voltada à população, à promoção da igualdade racial, ao enfrentamento do racismo e à valorização da identidade e da cultura negra. Este conselho é feito de pessoas, por conselheiras e conselheiros que, ao longo destas quase 4 décadas, doaram seu tempo, saberes, militância e amor à causa. Por isso, hoje é dia de agradecer, reconhecer e homenagear. Por isso te chamei, professora Dulce, para estar nesse lugar aqui com a gente. Vamos referenciar nomes que fizeram e fazem parte dessa caminhada, entregando os diplomas de homenagem aos nossos conselheiros decanos, beneméritos e honorários, verdadeiros pilares dessa trajetória. Celebramos também as nossas gerações que seguem impulsionando essa luta com criatividade, coragem e ancestralidade. A benção minha mãe, mãe Deus Luíta não está aqui com a gente, a nossa decana. Nossa missão continua: combater o racismo estrutural, garantir direitos, valorizar a memória do povo negro e construir com firmeza e ternura uma cidade verdadeiramente democrática e antirracista, porque o Rio de Janeiro é uma cidade preta. Que essa noite seja de celebração, de reencontro, de reconhecimento, mas também de reafirmação do nosso compromisso coletivo com a justiça racial. Que venham mais 50, 100, 200 anos do Candedini, porque enquanto houver racismo, haverá resistência. Muito obrigada e um ótimo evento para todos nós. Então, eu quero começar passando a palavra para a professora Dulce. Para não ficar pesado para ninguém. Nem trouxe o tripé, nem tem tripé para fazer isso. Boa noite a todos e a todos. Segura aí. Para mim, evento como esse tem uma importância muito grande, porque quando nós começamos como uma expressão que é muito usada, começamos do zero. Éramos poucos, com muitas dificuldades, algumas financeiras, algumas intelectuais mesmo, e tal. Mas a força que nós desejamos e pedimos aos nossos maiores, pedimos aos nossos orixás, pedimos a Deus, isso não nos faltou e felizmente não nos falta até hoje, porque estamos aqui, os mais velhos, os do meio e também os mais novos, não é? E o mais importante é que nós permaneçamos nos reunindo, falando sobre os nossos antepassados, falando da nossa luta e trazendo mais novos para junto de nós, para estar lutando junto conosco. Isso que é muito, muito importante. Então, eu primeiro quero agradecer justamente a Deus, depois aos mais velhos como eu que estamos aqui e aos mais jovens que estão aqui também. Até o próximo encontro nosso, que não vai, com certeza, demorar muito a ser realizado. Obrigada. Com a palavra, João Carlos de Martins, diretor cultural do Renascença Clube. Bom,
Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui representando o Renascença Clube. O Renascença foi uma das instituições da fundação do Condedini, né? E na época, como um dos fundadores, né, o Haroldo de Oliveira, ator conhecido, né, fez parte da primeira gestão, né, do Condedini. Então, o Renascença faz parte dessa história. E eu fico muito feliz de estar aqui, né, de ver nossos irmãos nessa luta que continua. Nós estamos aí trabalhando muito lá no Renascença também, nesses novos tempos, com a educação antirracista, com todo esse trabalho. Nós precisamos conscientizar a nossa juventude, né, desse papel transformador que nós precisamos trazer para a sociedade carioca e brasileira. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos com um projeto grandioso que é o Museu Renascença, que é justamente para fincar a história do Renascença com o seu acervo na cidade do Rio de Janeiro, e contamos com a colaboração e a parceria das instituições do Condedini para que isso se torne uma realidade, né? A gente tem que unir forças nesse momento. A Prefeitura do Rio, representada também na Secretaria de Cultura, o Iago, né? E levar essa proposta, o Iago, que eu conversei contigo já, mas fortalecer que esse Museu Renascença vai fazer um diferencial, mais uma força da cultura negra na cidade. Nós temos poucos espaços próprios nossos, da nossa cultura. Então, o Renascença não é do sócio da Renascença, ele é do negro, da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Então, a nossa cultura tem que ser contada, como disse Viola Davis. A história do negro ainda não foi contada. Então, estamos até hoje para contar a história, porque ela não chega nas escolas como deveria, toda uma luta. E nós todos aqui, educadores, sabemos disso. Então, o nosso papel hoje é fortalecer e valorizar essa nossa cultura, para transformar o Rio de Janeiro numa potência da cultura negra. Como disse a nossa presidência, o Rio é negro. Então, se o Rio é negro, a história do negro tem que estar na frente, tem que ser a protagonista da nossa cidade. O nosso papel aí é de luta, como todos aqui, né? Já há anos lutando, o Edson, aí nosso parlamentar, está à frente dessas lutas há muitos anos também, é juntar essa força, né, esse elo, e estamos precisando disso, né, dessa fortaleza nossa, estar sempre junto para criar novos espaços, nova forma de expressão nessa luta, e com certeza estamos sendo vitoriosos. Obrigado, Muito obrigada. Passando a palavra para o Dr. Mário Newton Leopoldo, consultor jurídico e representante do Condedini Rio na OAB do Rio de Janeiro. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Parabenizar esta nova diretoria, né? Esse encontro, levando esse trabalho do Condedini à frente, não é isto? Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a permissão, senhora presidente, para lembrar aqui 2 nomes. Tá? Os demais não vou conseguir lembrá-los, porque realmente minha memória não está tão boa assim. Mas pelo menos de 2, eu já entendo que represente outros que é por aqui passaram. Né? O meu primo Roberto Ananias, que aqui ele se encontra, estou muito satisfeito de ser aqui, estivesse assumindo de qualquer maneira e outras, ele estar presente também. E eu venho para o Condedini, interessante, né? Eu venho por mãos do nosso saudoso Dr. Hélio Rodolfo, também outro, né? Muito importante na vida do Condedini. Mas eu penso assim, qualquer evento que se faça, ele vai ser sempre muitíssimo importante, porque a causa ela é justa, porque todos os dias, nós estamos diante desta mesma temática, né? Isso não passa. Parece que avança e de repente tem um retrocesso, uma coisa mais ou menos nessa linha de raciocínio, né? Mas é importante que estejamos aqui para sermos resistência. E o Condedini, para nós que estamos vindo
algumas atuações do Condedini desde lá de trás, nós sabemos o que foi, o que custou para o Condedini chegar até aqui. Não é isso? Primeiro, enfrentamos um período muito cruel, o período da Constituinte, né? Nós estávamos discutindo, e que, para a nossa sorte, por um lado, conseguimos consolidar enquanto não paritário. Na verdade, então nós não tínhamos a sociedade civil paritária, ou melhor, o poder, a independência, né, da máquina pública para dizer para nós como deve ser feito. Então, isso foi um grande avanço para o Condedini. Ele se tornar um conselho que, dentre todos que eu conheço, me parece que o Condedini é o único que ele não tem essa paridade, não é verdade? Foi muito bom. Por outro lado, foi complicado, porque as portas muitas das vezes ficavam fechadas para nós. Ficavam fechadas. Os eventos do Condedini eram com muitas dificuldades para que nós pudéssemos desenvolvê-los. Não é verdade? Bom, então, eu quero dizer o seguinte: vai ser sempre prazeroso eu estar fazendo algo nesta linha de raciocínio. Vai ser sempre prazeroso. Eu vou estar com meia dúzia, eu vou estar com... É claro que hoje em dia eu não estou mais com tanto vigor, né? Até porque nós temos outras caminhadas também, né? Eu estou conselheiro da OAB também, e presidente da comissão OAB Vai Escola, e tem outras atividades. Então, algumas nós vamos fazendo um pouco menos, menos força, não é verdade? A idade também, vou fazer 70 agora em setembro, então eu estou ficando um pouquinho cansado. Mas eu penso que qualquer evento que façamos, ele é de suma importância. Como eu aprendi no Condedini, como nós, em conjunto com o professor Hélio, inclusive meu vizinho, mas eu só encontro assim nos eventos. Assim, ou então no mercado. Já entreguei logo, mestre Hélio. Entendeu? Então, mas esse aprendizado, esse desejo nosso de alcançarmos nosso espaço, a nossa independência, qualquer evento é importante. Presidente, qualquer evento é importante. Ano que vem, peço a Deus que possa estar aqui também para comemorar da forma que a presidente falou, até com mais pompas, essa coisa toda. Mas esse evento de hoje está marcado para nós. Tá? E aqueles que passarem por aqui, onde quer que estejam, recebam nossas saudações e nosso abraço. Muito obrigado por terem possibilitado essa diretoria de estar aqui para não receber só homenagem, mas isso aí significa para mim mais um compromisso, mais uma responsabilidade pela luta, pela continuidade dessa independência. Já pode não ser tão direto para mim, mas eu tenho neto, tenho bisneto, e isso não pode acabar. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. Muito obrigada. Passando a palavra para Sami Brasil, assessora parlamentar da Mãe Data, Thaís Ferreira, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Pequena África. Por favor. Boa noite a todas, todos. É uma honra para mim, né? Já chego pedindo licença para compor essa mesa, para participar dessa plateia também, com tantos ativistas, militantes históricos. Eu venho de uma nova geração, né, de ativistas. Como estou aqui representando a vereadora Thaís Ferreira, a gente está na Câmara numa construção coletiva de mulheres negras, de mães principalmente, né? Não à toa se chama Mãe Data, é uma construção que tem as mães, as matriarcas na centralidade. Isso fala muito sobre o nosso povo, então máximo respeito às matriarcas que estão aqui, que compõem Condedini. Parabéns a esse conselho, né? 38 anos, não são 38 dias. A gente sabe da importância de um conselho como esse na representação da sociedade civil, na representação do povo negro, para que de fato seja efetiva, né, essa participação, essa construção das políticas públicas. A nossa construção na Câmara vem desde 2021 e uma das nossas pautas principais e inegociáveis é esse combate restrito ao racismo. Não à toa a gente faz parte também da Comissão de Combate ao Racismo da Câmara. A gente tem a Frente Parlamentar em Defesa da Pequena África, defendendo nossos territórios ancestrais. E a gente teve uma conquista histórica nessa última legislatura, que foi a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. A gente sabe que é uma conquista histórica há muitos anos. Isso vem sendo tentado, e com muita estratégia, com muita conversa, né, Iago? Com muita negociação com
os outros atores lá políticos, a gente conseguiu essa aprovação. A gente conta muito com a prefeitura também, né, para que de fato esse estatuto seja regulamentado, que de fato o Rio de Janeiro faça parte do Sistema Nacional de Igualdade Racial, né? Existe todo um sistema e o Conselho é parte fundamental para que esse sistema municipal seja efetivo e que de fato impacte no nosso povo, na nossa população. Estou aqui representando a vereadora e colocando a nossa mandata à disposição, né? A nossa sala lá é 904, estejam todos à vontade para acionar o nosso mandato, qualquer que seja a circunstância, e a gente segue aqui disponível e parabenizando mais uma vez o Conselho por esses 38 anos, que venham mais 100, mais 200 e que de fato o nosso povo siga ocupando o devido espaço no poder. Muito obrigada. Passando a palavra a Iago Feitosa, gerente de Território e Cidadania Cultural da Secretaria Municipal de Cultura. Boa noite a todas, boa noite a todos. Algumas pessoas aqui me conhecem, eu conheço algumas dessas pessoas que estão aqui e tive a honra de aprender bastante, não só sobre gestão pública, quanto à promoção da igualdade racial, mas também da luta antirracista. Porque uma coisa é falar de gestão pública, outra coisa é se engajar numa militância que envolve mais do que um expediente, que envolve integralmente a vida. E eu tenho certeza que aqui, e eu me arrepio e me emociono de estar num momento como esse, porque eu identifico personagens aqui históricos que dedicaram toda a sua vida. Então, pensando um pouco nesse momento, o que eu poderia dizer de contribuir é muito mais expressar o meu agradecimento ao Condedini, que é o conselho municipal mais antigo do Brasil. Isso acontece, gente, por uma sinergia histórica que justifica a existência do Condedini até hoje, porque senão teria acabado como outras organizações. A gente pode lembrar, professora, da Frente Nacional Negra, que uma vez se criou em função de um desafio muito grande na época, que se estava constituindo uma identidade nacional pela primeira vez. E aí reconheceram que a população negra era importante, mas ainda assim subjugada dentro desse projeto nacional de identidade nacional. A Frente Nacional Negra vem nesse contexto. Depois vem o MNU no contexto de ditadura militar, em que os negros da Baixada Fluminense foram os primeiros a ser perseguidos, e a gente não conta essa história. E o Condedini, ele se desenvolve, ele nasce no contexto da redemocratização desse país. O Condedini ainda é uma instituição extremamente importante, porque nós temos ainda a nossa democracia sendo ameaçada por pessoas racistas, por pessoas elitistas, e para isso é necessário ter uma organização que, junto ao governo, cobre medidas que combata não só o racismo, mas também discuta a nação, discuta a política, e que seja capaz de influir positivamente na mudança da cultura política que existe, né? A gente fala tanto do racismo institucional, e quando a gente vê determinados quadros entrando na política, sobretudo aqueles que são negros, como a Mãe Data, como nosso histórico representante, ex-ministro da Igualdade Racial, agora coordenador do nosso município, o que nos honra bastante, o Edson Santos, a gente precisa inclusive fortalecê-los para que a nossa luta continue sendo desdobrada, ressoada positivamente. É importante lembrar que, apesar do Condedini nascer num contexto de redemocratização, a gente ainda é a população majoritária, muito embora a majoritária ocupe os piores índices de desenvolvimento econômico e social. Então a nossa luta, ela é pela democracia, mas uma democracia verdadeira, uma democracia de verdade, não é uma democracia de mentira, não. Então a gente tem esse papel, e vocês
vem com essa história já de muitos anos, 40 anos, eu já estou arredondando. Porque como a professora Dulce falou, aqui tem representados pessoas antigas, foi isso? Do meio e de agora. Foram com essas palavras. Eu estou me colocando nas pessoas de agora. Que tenho o futuro. Eu estou puxando esse fio desse novelo que vocês começaram a puxar lá atrás e tentando tecer uma história vitoriosa para o povo negro. Então eu quero agradecer esse momento, parabenizar o Condedini e entender, conjunto com vocês aqui, que o Condedini é o conselho do seu tempo. É o tempo da democratização, é o tempo do antirracismo, e o Condedini se atualiza nesses momentos. Muito obrigado. Muito obrigado. Passando a palavra para o senhor Edson Santos, coordenador da Igualdade Racial do município do Rio de Janeiro. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos aqui da mesa, dizer que é um prazer a gente estar aqui, e eu quero ressaltar esse lugar, né, em primeiro lugar. Esse ano, no dia 11 de novembro, nós teremos o 50º da independência de Angola, que se deu em 11 de novembro de 1975. E Angola foi um local, Angola e o Congo, né, foram locais de onde vieram homens e mulheres escravizados para o nosso país. Homens e mulheres que contribuíram muito para a nossa cultura. A cultura banto, ela contaminou a cultura brasileira, podemos dizer assim, no nosso idioma, na nossa música, na nossa comida, na nossa vida, na forma de concebermos a vida, né? Então eu quero aqui render minhas homenagens à República de Angola e dizer uma felicidade, o Condedini está comemorando seu aniversário no ano do 50º de Angola. Uma feliz coincidência, né, digamos assim, né? E o Condedini é fruto de rebeldia também. Eu quero recuperar aqui o período em que foi criado o Condedini. O período em que foi criado o Condedini, a questão negra, a questão racial não era tratada no Brasil. E foi devido, em primeiro lugar, à compreensão de lideranças políticas que vieram do exílio para o Brasil. E aqui eu quero dar nome aos bois: Leonel de Moura Brizola e Darcy Ribeiro. Foram figuras fundamentais da introdução do debate racial no nosso país. Eu me lembro que quando eu era menino, teve um debate sobre o PTB, não era PDT, PTB, na BI. Aí eu fui, cheguei lá, falava-se tanto de negro que eu fiquei tão atraído, quase que eu entrei pro PTB, meu Deus. Ela falou assim, foi a primeira vez que eu vi um partido político falar da questão racial em nosso país. E esse partido abrigou e gerou muitas lideranças. Eu quero aqui citar algumas, né? Darcy Ribeiro, o nosso companheiro Caó, nosso companheiro Abdias Nascimento, e uma série, nosso companheiro Zé Miguel, que é autor da lei que estabeleceu o busto de Zumbi dos Palmares ali na Presidente Vargas, na Praça 11, Wanda Ferreira, e eu já vou cometer a injustiça que eu vou parar por aqui, entendeu? Que tem muitos companheiros. Ordenael, que eu conheci no período que eu estava chegando na Câmara. Aí foi lá o Ordenael com o Hélio, né, me procurar, para vocês verem como são as coisas. Eu era o único negro na Câmara eleito em 1988, o período que ia se discutir a lei orgânica do município. E o Ordenael, o Hélio e outros companheiros foram lá me procurar porque queriam que introduzisse o Condedini
né, na lei orgânica para consolidá-lo enquanto um instrumento de debate da questão racial na esfera pública. Aí nós fizemos um pequeno artigo onde o CONDEDIN é o único conselho que consta da lei orgânica do município. Então isso é fruto de um período de amadurecimento. Eu tive a felicidade de ser apenas um instrumento para consolidar aquilo que foi fruto de muita luta no governo Saturnino Braga, da criação do Conselho de Defesa do Direito do Negro no município do Rio de Janeiro. Então eu quero fazer assim, esse registro, porque nós estamos vivendo um outro momento e que é necessário fazer-se uma reflexão sobre o estágio da nossa luta. É óbvio que hoje a questão racial, ninguém nega hoje, né, que o Brasil existe racismo e existe a desigualdade racial. A Constituição que o diga no seu artigo 3º, parágrafo 5º, que fundamentou, inclusive, né, a elaboração de documentos como o Estatuto da Igualdade Racial, o reconhecimento da comunidade quilombola, né, no Brasil e outras coisas mais. Inclusive, fundamentou o reconhecimento constitucional da lei de cotas, né, que foi ao Supremo Tribunal Federal esse debate se cotas era constitucional ou não, né, e com base na Constituição da República houve esse reconhecimento e acolhimento desse instrumento fantástico de inclusão da nossa juventude negra na vida acadêmica e no mundo do trabalho. Quer dizer, então hoje não se discute, né, a importância da adoção de políticas que visem a redução das desigualdades, né? Agora, nós precisamos nos adaptar a esse momento, né? O mundo muda, a gente tem que mudar junto, senão a gente fica para trás. Então, essa questão, hoje, você tem um Sistema Nacional de Política de Igualdade Racial. E esse sistema, hoje, ele acolhe, né, os órgãos de igualdade racial do Brasil todo. E nós precisamos aderir, né, de uma forma plena a esse sistema, porque a adesão a esse sistema vai significar, né, alguma estrutura tanto para o CONDEDIN como para o nosso órgão, que é o Conselho de Igualdade Racial. É um instrumento que eu chamo a reflexão, né? Nós estamos comemorando aniversário, então tem que fazer um balanço para ver como é que a gente avança, né? Então eu chamo a reflexão para isso, porque a mudança do Conselho no que se refere àquela questão que você colocou da paridade, ela é fundamental. A paridade vai significar um comprometimento maior do setor executivo com as políticas de igualdade racial. Eu quero que tenha lá o cara da saúde, a figura da saúde, se comprometendo com a saúde da população negra. Que a educação esteja comprometida e discutindo a implementação da Lei 10.639 e tantas outras coisas, né, que a política de igualdade racial ela é transversal à administração pública. E por ser transversal à administração pública, ela requer o comprometimento de todos os órgãos da administração pública com essa política. E o Conselho possibilita isso, essa troca e essa cobrança, né, de comprometimento, né, com a efetivação dos direitos dos negros na administração pública municipal. Então eu estou aqui, o Iago já falou, com essa responsabilidade no município do Rio de Janeiro. Estou aberto a cobranças, é óbvio, né, Margarida? Estou aberto a cobrança, mas eu estou do outro lado do balcão agora, então temos que entender isso, né? E eu acho que a cobrança também nos ajuda a errar menos, né? Coitado do administrador público, executivo, que não sofra cobrança ou que não ouça a cobrança, né?
uma possibilidade de erro maior. Então eu venho aqui saudar ao Condedino, longa vida ao Condedino, e que a gente esteja cada vez mais presente na discussão da questão racial na cidade do Rio de Janeiro e, em particular, na atenção que o poder público municipal tem que ter para com a luta contra as desigualdades raciais na cidade do Rio de Janeiro. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigada. Após tantas falas enriquecedoras, antes da gente dar continuidade à diplomação, à entrega dos diplomas, melhor dizendo, eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente ouvir o nosso hino nacional e o hino de Angola. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo e retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em seu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, e salve, salve, Brasil, um fogo intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra cresce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belas fortes, pávido colosso. Sem teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, dessa vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, as mães, gente, pátria amada, Brasil.
guarda eternamente nesse esplêndido, ao som do mar, a luz, o céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminar o sol do novo mundo. Do que terra, mais da vida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, Senhor eterno, seja símbolo do bárbaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segue com a justiça clava forte, verás o filho teu não forte a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Uhul! Você gostou? Alô? Muito obrigada a todos. A mesa continua, que agora nós vamos entregar os diplomas e eu vou pedir essa gentileza a cada um de vocês para nos ajudar nessa missão. Dr. Wagner Matias, por gentileza. Calma, segura um pouco. Está muito descansado hoje. Eu não cantei bem. Eu achei que eu pulei algumas coisas. Cantou direitinho. Eu também estava sem ar. O cigarro está me fazendo mal na interpretação da primeira parte. Bom, então vamos dar início à entrega das nossas homenagens. Vou começar pelo nosso decano, professor Hélio dos Santos. Pode tirar até aquela mesinha do caminho também, se puder puxar para cá. Com a palavra, professor Hélio, nós temos 2 minutinhos para o senhor falar tudo e mais um pouco sobre o nosso conselho. Missão difícil. De qualquer forma, eu quero dizer que a investidura no decanato, para mim, é uma grande satisfação, porque eu fico no ponto intermediário entre aqueles que nos inspiraram para que nós prosseguíssemos a obra e aqueles e aquelas que estão chegando agora para assumirem o comando e no momento, num local que é a representação diplomática de um país que sempre esteve na luta contra a opressão, pela justiça e pela equidade. E este conselho sempre acompanhou Angola. Mas não posso deixar de fazer referência aqui, está faltando 30 segundos, de fazer referência aqui a representantes do Parlamento Municipal, da sociedade civil, da OAB e do Poder Executivo. E eu me refiro especialmente, neste caso, ao nosso companheiro Edson Santos, que no momento em que muitas lideranças do movimento não acreditavam que esse conselho pudesse prosperar, e eu era amigo e companheiro de partido do Francisco Milani na ocasião, e quando pedi ajuda a ele disse: Hélio, eu não sei nada disso.
procure outra pessoa e eu, como presidente aqui da casa, eu ajudo. E encontramos, mesmo com dificuldade, no gabinete de Edson Santos, encontramos um jeito de criar o artigo 131 da Lei Orgânica e, mais tarde, este gabinete sempre trabalhou, enquanto permanecia aqui no mandato, em contato conosco. Eu me lembro de mais um artigo, que era o 36, que proibia o Rio de Janeiro de ter qualquer tipo de convênio, acordo e tudo mais com nações ou instituições que praticassem o racismo. E eu tenho certeza que o parlamento atual, o gabinete, a mãe data, certamente prosseguirá esse contato. Agora, como o Estado Executivo, nós esperamos que esse contato progrida e acelere uma coisa que aí eu vou na contramão do pessoal para terminar. Acelere o fim do Condedini, porque o fim do Condedini deverá ser por falta de objetivo. Quando todos tiverem respeitados os seus direitos, quando não houver mais discriminações degradantes, então será a vitória final com a falta de necessidade de conselho de direitos. Agora, para terminar mesmo, eu quero dizer do nosso espírito, do espírito das pessoas que chegaram. E quero dizer isso com os dois versos primeiros e finais de um poema do líder internacional, poeta e estadista Antônio. Eu vou dizer o nome, vou dizer os versos, vocês vão dizer quem é. Agradecendo a professora Dulce que me ensinou esse poema naquela época. Não basta que seja pura e justa a nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça estejam em cada um de nós. Dr. Antônio Agostinho Neto, muito obrigado. Gratidão, saudações coloquistas. Pessoal, o professor Hélio é nosso decano, fundador do Condedini, nosso orientador político, corrige as minhas redações. Então a gente se obriga, né, a abrir o espaço para que ele possa expressar pelo menos um pouquinho de tudo que ele viveu e tem vivido nesses 38 anos. Agora eu vou passar para os beneméritos e, de verdade, eu dou um minutinho para vocês, porque se atrasar o horário do buffet, eles vão embora porque o consulado fecha e a gente não come. É desse jeito. Então vamos lá. Adélia Azevedo